Você sabia que o IBGE definiu que 5% da população atua no setor das artes, direto ou indiretamente, no país? Pois é, 213 milhões de habitantes, ou seja, aproximadamente 11 milhões de pessoas vivem trabalhando para a cultura, né? Alimentando suas famílias, movimentando a economia desse país. E fazendo a economia girar, porque é um dos setores de maior empregabilidade e distribuição territorial. Cultura está em todos os lugares. E nessa conta, Santo André, a cidade que a gente vai falar agora, com 724 mil, teoricamente tem 36 mil pessoas trabalhando para o setor da cultura. Eu estou aqui na cidade de Santo André, num refúgio artístico muito especial. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é um ateliê muito aconchegante e muito gostoso. Olá, Fernando Sardo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer estar aqui no seu ateliê, eu estou muito feliz. Obrigado pela visita, estou muito feliz com vocês, receber vocês aqui. Nós estamos aqui no ateliê do Fernando Sardo, que é um multimusicista, um grande instrumentista, uma pessoa conhecedora e que tem essa maravilha aqui. Conta um pouquinho pra gente, Fernando, quando e como começou essa sua história com a música, com os instrumentos, com a fabricação dos instrumentos? A minha história com a música começou na adolescência mesmo, né? Quando tinha aquela coisa de querer montar a banda de garagem, né? Então, e eu tive uma coisa diferente, acho que de muitas jovens, né, na época, assim, ao invés de eu pedir para o meu pai me comprar uma guitarra, eu tive a ideia de querer fazer a minha própria guitarra, né? Olha só. Então tinha na minha casa também, tinha a sorte do meu pai ser um faz-tudo, que tinha uma garagem cheia de ferramentas e tal, então peguei madeiras que eu encontrei, assim, no quintal e fiz ali a minha guitarra, a guitarra do meu irmão, um contrabaixo com meu primo. Uau! E aí nasceu a nossa primeira banda. E depois eu fui estudar música. Então você é assim, autodidata, Fernando, posso dizer isso? Sim, mas depois eu fui estudar, né? Comecei como autodidata, né? Aí depois começou a fazer as músicas com os instrumentos que eu tinha construído e logo em seguida, assim, comecei a estudar música mais seriamente, ainda jovem, né? Fui fazer a Fundação das Artes em São Caetano, que era uma excelente escola aqui da região. E ali eu escolhi o violino para ser o meu instrumento para estudar. Tá. E na ocasião também, como eu já tinha feito os instrumentos, eu falei assim, acho que eu vou fazer um curso também de luteria. Luteria é a profissão de quem constrói instrumentos musicais. Fui atrás de um professor que construía violino, um construtor de violinos, né? Que pudesse me ensinar a fazer os violinos também. Quando você fala de escultura sonora, você fez uma obra de arte em cima de uma obra de arte, Sim, né? porque eu comecei a associar a música que eu faço, com o instrumento musical com a música que eu faço e com a estética plástica do instrumento. E aqui ele pode remeter, por exemplo, como pássaro, agora, por exemplo. isso não é uma coisa que eu trabalho, faz parte do meu trabalho, mas não é uma coisa que eu vou dizer que é uma invenção minha, que eu vou dizer assim, como justamente eu falei assim, no caso do sitar, do koto japonês, os povos antigos percebiam isso, né? Então você pega algumas flautas astecas, que era para tocar um certo ritual, aquele visual, o formato daquele instrumento, a sonoridade daquele instrumento tem a ver com aquela música para aquela função, né? Que legal. Isso tudo é muito bonito a gente conhecer. E isso daí foi o que fui entrando em contato ao longo dos anos, muitos anos, né? E isso daí foi que foi me inspirando a começar a, primeiro, fazer instrumentos
de vários lugares do mundo para curtir, para degustar essa sonoridade, né? Como músico, como compositor e, né? E até ouvinte também. E depois eu comecei a inventar instrumentos musicais. Então saíram... E com o tempo eu comecei, além de usar acabaço, bambu, madeiras, assim, comecei a explorar para buscar outros timbres, outras sonoridades, explorar latas, tubos de PVC, papelão. Eu vi que tem muitos elementos reciclados também, Sim, né, que você utiliza. Isso porque cada um desses materiais um me tambor, traz... que é um, né, Sim, que cada um desses materiais, ele responde com uma outra sonoridade para mim. Tem a questão que as pessoas percebem muito, o público percebe, essa questão, que é um material que está sendo reciclado, é um material que ia para o lixo, que era uma sucata e virou um instrumento musical. Eu acho isso um valor importante, agregado, mas o valor principal para mim não é nem tanto, é também a reciclagem do material que virou um outro objeto, que virou um instrumento musical, né, para fazer música. Mas principalmente para mim foi a reciclagem que eu fiz em mim como artista, né? Porque ele para mim facilita assim de eu sair de uma música convencional, de uma música tradicional, de uma música muitas vezes da minha arte, para mim, né? Que era talvez viciada dentro de mim. Sim. Então eu me reciclo, eu me descubro para um mundo, um universo mais criativo quando eu pego um instrumento musical que tem uma outra sonoridade, um outro timbre, uma outra estética, uma outra a partir plasticidade. de um outro elemento, né? Eu me sinto que eu tenho mais autonomia por criar meu próprio recurso para fazer minha arte, meu trabalho, e sinto também que eu acabo tendo uma autenticidade, porque eu acabo tendo uma sonoridade que é singular, que eu descobri naquele instrumento, né? E nas ações culturais, surgiram a EMIA, que é a Escola de Iniciação Artística, depois a Escola Livre de Teatro, a Escola Livre de Cinema, a Escola Livre de Dança, que atingiram níveis, assim, internacionais que chamaram atenção até muitas vezes para pessoas de cultura, da área da cultura, de outros países. Vieram muitos alunos de fora para cá, né? Vinham pessoas de São Paulo estudar aqui e as atrações artísticas também, né? Porque não só começaram a ter projetos que o artista local tinha espaço para mostrar o seu trabalho, como tem até hoje, né? Mas na época não existia antes, então nesse período surgiu isso, e também muitos artistas, grandes nomes da música, da arte em geral, né, da dança, da música, do teatro, de São Paulo, de outros lugares do Brasil e também estrangeiros começaram a vir para Santo André para se apresentar, porque tinha esse lugar, né? Sim. Nós temos um teatro maravilhoso, uma arquitetura aqui maravilhosa desse teatro, né? O espaço físico, e que muitas vezes eu cresci até antes, assim, quando eu cresci não acontecia muita coisa. Então você viu acontecer. Vi acontecer essa transformação. Com né? essas escolas, né, e com esses projetos onde o artista, além das escolas livres de teatro, de dança, de cinema, né, na música, tem e projetos onde você poderia estar mostrando o seu trabalho, os artistas daqui começaram a se encontrar e você vê que, nossa, tem muita gente boa, muita gente criativa, muita gente, assim, fabulosa, e até depois vamos trabalhar junto, né, e muita gente de São Paulo vindo para cá, né, jazzistas, né, de todas as áreas da arte, de música. Quando uma gestão investe em educação e cultura, gera benefício social, né, para as pessoas, mas também gera fonte de renda. Porque autonomia, essas né, pessoas também, se tornaram profissionais que vivem da sua arte, também são artistas e educadores, né, e que tanto dentro por exemplo, citando o GEM, né, tanto dentro do GEM como nas suas vidas particulares, são educadores que um está dando oficina, e nesse momento mesmo eu sei que um está no sul do Brasil, né, em Santa Catarina, outro está para São Paulo, outro está para o interior de São Paulo, e na semana que vem estaremos juntos viajando para Belém. Gente, agora eu preciso muito dizer, porque assim, eu sou muito fã de um dos seus trabalhos, que é no filme O Menino e o Mundo, né, que concorreu ao Oscar. Você participou da trilha, né, da construção da trilha. Inclusive, parte foi feita aqui, né? Parte foi feita aqui no meu estúdio, né? Assim, quer dizer, né? Foi uma trilha que tiveram, essa trilha sonora, assim, né? Teve muitos artistas, né? E que participaram, grandes pessoas que eu admiro muito, né?
O Gustavo Kuller também foi um dos que organizou tudo, assim, né, maravilhosamente. Quer dizer, ele é o que coordenou a trilha sonora, ele fez a trilha sonora, né? E o Gen, o meu trabalho, Naná Vasconcelos, o Barba Tuques, né? Tantos outros emprestaram a sua sonoridade, a sua música para construir essa trilha sonora que foi premiada internacionalmente. E esse filme, que é uma obra-prima, né, do Abel e que concorreu ao Oscar, né? A gente já é raro alguma coisa, uma produção brasileira ir para o Oscar. E foi a primeira animação a concorrer a um Oscar, que é um filme maravilhoso. Uma obra-prima que eu recomendo para todo mundo assistir mesmo, porque a mensagem dele sempre me tocou muito, né? E eu não canso de assistir esse filme. Assim, né? E é engraçado que a sonoridade está presente na animação, né? Você vê. Sim, porque o filme, a música não tem som, não tem fala, né? Tem a música. Exato. Ela conta a história, né? A música é toda a história do filme, né? Então a trilha sonora é todo o som que tem no filme, né? Então, e foi um desafio muito grande. E saiu essa obra, para mim é uma obra-prima muito mágica, que a gente tem a felicidade de ter participado, né? E você vê, mais uma coisa que imagina só, né? Alguém que é impossível imaginar, né? Por exemplo, talvez aquele que, vou investir nessa escola de artes e vamos criar isso aí. E depois, de alguns anos depois, chega alguns artistas ali, gente novinha, que está com 15, 14 anos, e depois essa pessoa de 14 anos, daqui a pouco, 3 anos depois, ele está fazendo uma trilha sonora para um filme que vai concorrer ao Oscar, né? Então, assim, e ele ganhou dinheiro para isso, ele se tornou um profissional disso, e hoje ele dá aula. Então, o investimento cultural é importantíssimo, e as pessoas devem conhecer que é um investimento que é social, é humano, né? E que todo mundo se beneficia com isso, né? E é um investimento econômico. Muitas vezes as pessoas não percebem que isso é um investimento econômico, né? A cultura gera renda, e muita renda para uma sociedade, para um país, né? Agradeço a visita, espero que tenham gostado da conversa, do papo, né? E é realmente um grande prazer. E é isso, eu acho que a alma humana, ela é rica, ela é brilhante, ela é maravilhosa. Basta a gente dar a oportunidade para ela brilhar, incentivar para que ela brilhe, né? Para que ela seja livre, né? Que a educação, a cultura seja algo libertária, que seja algo para incentivar a pessoa a ter paixão, amor em viver, né? E permitir a vida acontecer, permitir a vida de todos acontecerem, né? Então, isso é o que há de mais maravilhoso, né? E nenhuma opressão ou nenhum descaso vai poder ajudar a gente a ser um país melhor, uma nação melhor, um mundo melhor, né? Então a gente deve cuidar mais para ter essa coisa de cuidar com amor que a alma humana se manifeste, né? Assim, para coisas belas, para coisas bonitas, né? Obrigada. Obrigada. Ei, Santo André, com todas as suas escolas livres de formação, né? Bacana, Teatro, dança, circo, cinema, a importância de um investimento em política pública de formação em arte e cultura para uma população. Relevante ou não? Muito relevante. Aliás, a cultura é super relevante. Tanto que os regimes autoritários, a primeira coisa que eles fazem é amordaçar a cultura, tirar o dinheiro da cultura. Infelizmente. Eu tô hoje aqui na escola do Andrei Udilov. A escola de dança. Udilov é russo, né? É russo, sim. Poxa, a gente vai falar sobre cultura mundial. Como é importante, né? Udilov é que nem Baryshnikov, bailarino, sabe? Anê, pode falar um pouco sobre a cultura mundial? Meu amigo João José Coalheiro, sempre em boa companhia. Todos conhecemos a excelência da Escola Russa das Artes e o quanto ela contribui universalmente. E claro, também aqui no Brasil. Bom termos artistas como você, Andrei. O fato é que hoje vemos um mundo sem fronteira para a troca cultural. E o Brasil tem em sua gênese a recepção de inúmeras influências de várias partes do mundo. E a sua transformação em algo genuinamente nacional, vibrante e sempre muito criativo. Também sem fronteiras está hoje o setor
que envolve a produção artística e o entretenimento, com as novas mídias e as novas tecnologias, que em 2021 já representou um mercado global de mais de 2 trilhões de dólares. É gigante. A França, conhecida como o Estado da Cultura, investe anualmente mais de 7 bilhões de euros no setor de produção, de manutenção de atividades artísticas, não só em Paris, não só na França. E por isso é um dos mais importantes polos de turismo cultural do planeta. O Brasil investiu apenas 1,6 bilhão de reais, contraditório à nossa produção cultural, que também é gigante, assim como a qualidade dos nossos artistas. Mas vamos crescer, porque conhecer essa grandeza nos dá mais coragem para seguirmos na luta para tempos cada vez melhores. Beijo, meus queridos. Espero ter ajudado. Pode ligar, eu estou aqui. Ilusão te matou de repente. Minha já tava suave, não vai ser nem 2-0. Quando você bate a 9, pode até tomar sua água, só que na verdade você sabe que eu não me iludo. Você que tá aqui de frente, só que eu só quero refrigerante de laranja.